A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão em Cristo Jesus, eu gostaria de trazer uma nota explicativa sobre o cenário cristão, sobre o cenário evangélico brasileiro. Propriamente sobre termos que são usados para definir os evangélicos aqui no Brasil. Termos estes que muitas pessoas acabam não entendendo e não compreendendo o significado. Gostaria de falar com você sobre igrejas tradicionais, pentecostais e neopentecostal e o significado desses termos. O que é ser tradicional, o que é ser pentecostal e o que é ser neopentecostal. E quais as igrejas que se alinham a esta doutrina, a esta fé e a esses termos. Igrejas tradicionais, igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, são também chamadas de igrejas históricas. Igrejas pentecostais ou igreja pentecostal, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja Deus e Amor. Igrejas neopentecostais, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Mundial do Poder de Deus, Renascer em Cristo e por aí vai. Igrejas que se adequam a esses termos, né? Tradicional, pentecostal e neopentecostal. E o que difere uma igreja tradicional para uma igreja pentecostal? Na verdade, há muito mais semelhanças do que diferenças. E o que separa uma igreja da outra propriamente é a questão do batismo com o Espírito Santo. É a doutrina do Espírito Santo nesse quesito do batismo. As igrejas tradicionais acreditam que a pessoa, ao nascer de novo, ao ter um encontro com Jesus, ela já recebe o batismo com o Espírito Santo. As igrejas tradicionais acreditam que não é necessária uma evidência física para comprovar que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, e eles também não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Já a igreja pentecostal acredita que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta do novo nascimento. Ou seja, a pessoa ela entrega a sua vida para Jesus e depois ela passa a buscar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo será evidenciado, uma evidência física, quando a pessoa falar em línguas estranhas. Já a igreja neopentecostal, ela não se alinha à questão do batismo ou dos dons espirituais. A questão é direcionada à doutrina. As igrejas neopentecostais, elas focam diretamente a questão da doutrina da prosperidade, ou teologia da prosperidade, e a questão da batalha espiritual. O movimento pentecostal no Brasil, ele começa ali em 1910, e ele tem 3 ondas aqui no Brasil. A primeira onda começa em 1910 e 1911. Em 1910, quando a Igreja Congregação Cristã no Brasil é formada, pelo italiano Luigi Francescon. Em 1911, a Assembleia de Deus, com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing. Essa é a primeira onda pentecostal em solo brasileiro. A segunda onda, ou segundo período pentecostal, vai acontecer ali entre a década de 50 e de 60, com a chegada da Igreja Quadrangular do Reino, da Igreja Quadrangular, da Igreja O Brasil para Cristo e da Igreja Deus e Amor, ali em 1962. E a segunda onda do movimento pentecostal vai acontecer no finalzinho da década de 70, início da década de 80, com a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas aí essa onda já não é uma onda pentecostal, já é chamada de neopentecostal. Igrejas tradicionais, batistas, metodistas, presbiterianas, que também são chamadas de igrejas históricas, igrejas pentecostal, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Deus e Amor, e igrejas neopentecostal. A igreja neopentecostal, seu foco direto é teologia da prosperidade e batalha espiritual. Então a sua liturgia de culto e todas as suas campanhas são direcionadas a esse quesito. O que diferencia uma igreja pentecostal de uma neopentecostal propriamente é isto. O pentecostal também acredita na prosperidade financeira e também trabalha com a questão de libertação, de cultos onde há o exorcismo propriamente falando. Porém, os neopentecostais, o foco é muito maior. Toda a sua dinâmica de trabalho e liturgia de culto é direcionado a isso.
libertação e prosperidade financeira. Uma outra coisa que diferencia as igrejas neopentecostais da igreja pentecostal, das igrejas pentecostais, é a questão dos chamados pontos de contato. O que são os chamados pontos de contato? As igrejas neopentecostal acreditam, os pastores, os bispos, os líderes dessas igrejas acreditam que para a pessoa poder exercer fé é necessário ter um ponto que a ligue a Deus. A Bíblia diz lá no Evangelho de João que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e em espírito. Ou seja, não há necessidade de nada físico, não há necessidade de nada que se possa palpar para que a pessoa consiga sentir Deus, poder entrar em contato direto com Deus. Já as igrejas neopentecostais, elas criam os pontos de contato. O que são pontos de contato? São sabonete ungido, vassoura ungida, unge-se tudo, na verdade, né? Travesseiro, toalha e por aí vai. E essa questão passa a ser até antibíblica, porque não há na Bíblia Sagrada algo que corrobore essa doutrina, tá bom? Essa nota explicativa eu gostaria de trazer porque hoje poucas pessoas conseguem compreender e entender isso. O que é ser um cristão tradicional, de fé tradicional, o que é ser um cristão pentecostal. Pentecostal é aquele que acredita que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando fala em línguas estranhas, acredita na atualidade dos dons espirituais, dons de cura, de profecia, dons da fé, maravilhas e por aí vai. E o neopentecostal, quando o foco principal não é a questão do Espírito Santo ou do batismo ou das línguas estranhas, mas é direcionado somente e principalmente à prosperidade financeira e a questão da batalha espiritual, aonde se classifica que toda a desgraça e miséria acontece na vida de uma pessoa devido às entidades malignas e demoníacas, tirando toda a responsabilidade humana na questão espiritual. Isto é fé neopentecostal. Que Deus possa abençoá-lo e nós voltaremos em outra oportunidade trazendo uma outra nota explicativa.